No episódio anterior, falamos sobre o que irá acontecer com aqueles que se recusarem a receber a marca da besta e o que irá acontecer, no final, com a besta e os seus servos. Antes de qualquer coisa, é importante lembrar que tanto as trombetas como as taças referem-se ao mesmo período. Já temos visto que todas as 7 sessões paralelas referem-se ao mesmo período, ou seja, o tempo que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. À medida que avançamos para o fim, as cenas vão se tornando mais fortes e o juízo de Deus mais claro. Nos capítulos 12 até o 14, vimos que este conflito entre a igreja e o mundo torna-se mais intenso, mostrando um combate entre Cristo e Satanás, entre a semente da mulher e o dragão. E como já falamos anteriormente, estes capítulos formam uma espécie de interlúdio, uma pausa na narrativa profética entre o toque das 7 trombetas e o derramamento dos 7 flagelos contidos nas 7 taças da ira de Deus, que é o assunto deste capítulo 15 e também do 16. Este capítulo começa com João dizendo que viu no céu outro sinal grande e admirável. A palavra traduzida por sinal significa milagre ou aparição maravilhosa. Este sinal era os 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos ou pragas, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Portanto, podemos observar o real significado do toque da 7ª trombeta, que é o derramamento dos 7 últimos flagelos sobre a humanidade apóstata, ou seja, os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Pois, como já estudamos no capítulo 7, a igreja está protegida dos atos diretos da ira de Deus pelo selo que simboliza a proteção divina sobre o seu povo nessa ocasião. Isto significa que, neste momento, o mundo se defronta com a plenitude da ira de Deus, simbolizada por esses 7 anjos, que têm os 7 últimos flagelos da cólera de Deus. O termo cólera, do grego thumos, é sempre a justa reação de Deus ao pecado humano, conforme Romanos 1, versículo 18, e deve sempre ser vista como parte da sua graça, pois sem essa graça não ocorreria o juízo final sobre o pecado humano e sobre Satanás e seus anjos, e a sua justiça não seria vindicada. Portanto, a cólera de Deus tem o propósito de não somente executar a sua justiça, como também levar os homens a se curvarem arrependidos diante da sua soberania. É muito importante perceber que antes da abertura do 7º selo, que introduziu os ais das 7 trombetas, o capítulo 8 fala sobre isso, João retratou a segurança dos fiéis a Deus, falando da selagem dos 144 mil e da grande multidão vestida de branco. Agora, ele retrata a segurança dos vencedores por Deus, antes de falar das pragas das taças. Contudo, a sua narrativa expressa mais do que a segurança deles. Ela expressa a sua vitória, porque eles experimentam o novo êxodo. Eles estão junto ao Mar Vermelho Celestial e cantam o cântico de Moisés. Eles foram libertos. Este mar, como de vidro, foi visto por João no capítulo 4. Este mar rodeia o trono de Deus e aqui é acrescentado um detalhe. O vidro aparece misturado com fogo. Essa diferença com relação à descrição anterior é muito natural, dadas as circunstâncias. Trata-se aqui de uma passagem de juízo, e o fogo, nas Escrituras, representa simbolicamente o juízo divino. Ademais, a cor vermelha também sugere o fogo, através do qual os mártires haviam passado, ou o sangue que havia sido derramado no martírio. O mar terrestre tem conotações de mal, e este mar celestial sugere libertação, porque alude ao êxodo. Várias minúcias da história sugerem o Egito, as pragas, o mar, o cântico de Moisés, a tenda do testemunho e a destruição do inimigo que perseguia o povo de Deus. Outros escritores do Novo Testamento têm visto um novo êxodo na experiência cristã. Os vitoriosos são os que tinham vencido a besta e a sua imagem e o número do seu nome. 3 maneiras de dizer a mesma coisa. Estes vitoriosos estão libertos junto ao mar, tendo harpas de Deus. No grego, a palavra usada é cítara, que é uma forma aperfeiçoada entre os gregos da lira.
A inclusão deste detalhe e a omissão de outros indicam apenas que eles estão prestes a cantar. Eles são vencedores, não porque sobreviveram, mas porque venceram a besta através de seu próprio sofrimento. Eles provavelmente haviam sido condenados à morte. Verifique só o capítulo 13. Porque não quiseram adorar a besta, a sua imagem, ou receber a sua marca. Cristo havia vencido através de sua morte na cruz. Estes venceram através de sua fiel persistência até diante da morte. De um modo geral, os vencedores da besta são todos aqueles cristãos que sempre lutaram contra o poder demoníaco em qualquer ocasião da história. Embora aqui, de modo mais específico, a visão aponte para aqueles que foram martirizados por não se sujeitarem ao jugo do anticristo. O texto faz referência ao capítulo 13, como já falei, onde o falso profeta induz aos que habitam sobre a terra a fazerem uma imagem do anticristo, imagem esta que recebe vida pelo seu poder enganador e passa ela própria a matar aos que se recusam a adorá-lo. E aqui fica bastante nítido que a perseguição dos cristãos continua ocorrendo nesse derradeiro período dos 7 flagelos. Vencer, nesse contexto, significa permanecer fiel a Jesus, o que certamente acarretará a morte, pois o anticristo exerce os seus plenos poderes, exigindo adoração e fidelidade de todos. O mar de vidro visto por João é uma referência tirada do capítulo 4, onde a presença imediata de Deus é vista simbolicamente desta forma. Assim, estes vencedores se encontram agora na presença de Deus, já de posse das bênçãos do reino, e preparam-se para louvá-lo com as harpas de Deus, com as cítaras de Deus. Cítaras, no Apocalipse, expressam louvor e adoração a Deus, o que será a tônica do nosso relacionamento com o Pai nessa ocasião.